Fala pessoal, tudo beleza? Hoje eu vou falar um pouco sobre a evolução da web, né? Só que eu vou falar de uma forma um pouco diferente, né? A gente vê muito ela falando sobre muito essas aulas, né, desse tipo de revolução falando sobre somente sobre a web, né? E eu quero abordar ela um pouco diferente, também falando sobre a revolução industrial. Porque toda a evolução tecnológica, né, que aconteceu, tanto a revolução industrial, né, até a gente chegar na evolução da web, né, e acabar voltando um pouco para essa revolução industrial, né, pelas etapas da evolução da web. Então eu vou abordar esses dois temas hoje aqui, vai ser muito legal. Não esquece de dar o like, né, se inscrever no canal e comentar aí o que vocês acharam dessa aula. Então, evolução da web. Eu vou caminhar aqui para o segundo slide, né, que é o da revolução industrial, né, para a gente falar um pouco sobre a revolução industrial. É, Vou aumentar aqui a tela. Então, as quatro grandes revoluções, né, que a gente teve, né, no século XVIII, a gente teve a do carvão, né, vapor e carvão. Depois a segunda revolução, né, que já foi no século XIX, na eletricidade, né, petróleo. A terceira revolução foi a parte digital, né, de automação. E a quarta que a gente vai ver voltando, né, para a web, né. Então, a terceira revolução, né, é basicamente a da web, né? E dentro da revolução da web, né, como a gente vai ver, a gente teve várias mudanças, né, que a gente vai sinalizar como web 1.0, 2.0, 3 e 4. E aí a gente vai voltar, né, para essa parte da quarta revolução, né? Então vamos lá. A primeira, né, a gente começou a usar as máquinas, né, para fazer a produção, né, dos materiais, né, de como roupas, né, e trens, né, transporte. Então teve várias fábricas, né, para fazer esse tipo de insumo, né. Então a gente teve máquinas a vapor, né. Aí foi aumentando, né, essa parte de fábricas, o crescimento das cidades e da população aumentou muito, né. Segunda revolução, aí a gente começou a ver a parte de eletricidade, né, e petróleo, né. Então as coisas começaram a mudar, né, nesse caminho de a mudança da parte elétrica, né. Terceiro já pegou a parte da informática, né, e como foi mudando, né, motor, né, os carros, né, e veio a parte da informática, que é aí que é a minha área, né. Então, na parte da informática, a gente teve as webs, né, que eu vou abordar daqui a pouco. Aqui já está falando de robótica, né, telecomunicação, automação industrial. Aí vamos voltar lá para o outro slide. Evolução da web, né? Aí a gente vai ver a web 1.0, né, que foi quando começou, então a gente não sinaliza essa web aí, né, como uma das principais. E o maior marco, né, já foi na web 2.0, né, que aí a gente teve a web passou a se tornar interativa, né? Na 1.0, o usuário ele só falava, ele só pesquisava, né, informações e não tinha como agregar valor na internet, né? Era só programadores, né, pessoas que tinham muito acesso, né, à programação que conseguiam criar sites, né, e colocar informação dentro da internet. Mas isso mudou, né, com a Web 2.0, que foi quando o mercado, né, e os programadores passaram a entender que o usuário comum também poderia colocar essa informação na internet, né? Então a internet passou a ser uma via de mão dupla, né? Aí, como está falando aqui, o consumidor passivo também passou a ser um produtor ativo, né? Então, como eles fizeram isso? Primeiramente com blogs, né? Então, blog é um tipo de site que o usuário comum ele
consegue criar um perfil ali dentro, né, desse site, que seria o blog, e postar conteúdos diversos ali, né? Então eu teria o meu perfil, Felipe, lá, e postaria talvez conteúdos sobre informática. E assim ir alimentando, né, a web, né? Aí depois tivemos as wikis também, né? Que são sites com conteúdo colaborativo, né? Por exemplo, eu quero falar sobre a Web 2.0. Então eu vou lá, né, e crio um tópico sobre isso, né? E começo a falar, né, essa parte da história que foi a Web 2.0, né? Redes sociais, né? Aí vieram o maior marco, né? Naquela época do Orkut, né? Depois veio o Facebook. Então, os usuários, né, passaram a se interessar muito, né, na internet nessa parte, né? Porque muita gente passou a conhecer parentes antigos, né, que não conheciam, ou voltar a ter amizades que não tinham mais, né, por causa da distância. Então, pessoas comuns começaram a usar muito rede social nessa época, né? E hoje em dia isso virou aí um dos maiores marcos, né? Que até hoje, né, as pessoas utilizam a internet de uma forma muito maior para usar essas redes sociais, né? Então isso gerou um mercado, que a gente vai falar daqui a pouco também, e muitas outras coisas, né? Plataformas de compartilhamento de arquivos, né? Essa parte também foi bem importante porque para trabalho, né, ficou muito mais acessível, né? As pessoas começaram a compartilhar arquivos e outras coisas. E a parte da educação também que é essencial. Por quê? Porque as pessoas começaram a estudar à distância, né? Antes da Web 2.0, os cursos eram por correspondência. Então, aí que vieram, né, as plataformas de educação, né, que vieram com esse intuito, né, de aprovar, né, os alunos, né, com avaliações e tudo mais, usando, né, a internet. Então, o que tem dentro de uma plataforma de educação? Tem fórum, tem chat, né, para conversar, dá para tirar dúvida nesses fóruns, tem salas específicas, né, de videoaulas, tem as videoaulas gravadas também, tem os conteúdos organizados por tópicos, calendários, né? Então tem diversas ferramentas, né, para conseguir aprovar um aluno, né, saber se ele realmente aprendeu o conteúdo e tudo mais, né? Além das avaliações, né, que lá o aluno ele vai ser avaliado, né, de uma forma talvez com trabalho ou com uma prova mesmo, né, com uma avaliação. Então, aí, indo para a próxima web, né, depois da web 2.0, né, veio um pouco dessa parte, né, de criptomoeda, né, que foi crescendo muito. Depois veio antes disso veio a web semântica, né, que é essa parte de compreensão de texto e significado. Isso mudou totalmente o mercado, né, porque foi aí que o mercado começou. Os usuários começaram a agregar valor na internet com o objetivo de lucrar, né? Porque passaram a ter, né, comerciais, né? E cada usuário ele passou a ter um certo perfil, né? Isso invadiu um pouco a privacidade dos usuários, né? Porque a Google, né, e outras empresas começaram a monitorar, né, o perfil dos usuários para saber, né, o que eles gostavam, né? Que tipo de produtos eles queriam no momento, né? E isso começou a gerar anúncio, né, dentro das plataformas. O Facebook, né, tem lá a parte de anúncio, né? O Google também, o YouTube. Então, se a gente pesquisar um tênis hoje em qualquer lugar, né, no Google ou em outros lugares, né, eles vão ter esse acesso que a gente pesquisou esse tênis, né? E vão passar a oferecer esse tênis em outros anúncios, né? Por exemplo, você vai estar vendo um vídeo lá do Google, pode ser esse meu, e aparecer o tênis, né, que você estava pesquisando, uma propaganda, né, de algum tênis famoso, né, e você pode acabar clicando, né, e comprando. Aí isso gera todo um mercado, né, porque o meu vídeo ganharia certo acesso, né, porque ofereceriam mais esse tipo de propaganda no meu vídeo, e gera uma cadeia de mudanças, né. Isso acaba beneficiando o usuário, né, no quesito dele comprar, né, esse tênis que ele queria, né,
e também toda a cadeia de conteúdo que veio aí, né? Porque aí o canal que viu que ofereceu o vídeo ganharia certa relevância, né? O YouTube que estaria hospedando esse canal ganharia certa relevância, né? E tudo mais. Depois, né, pessoal, a gente viu a parte de inteligência artificial, que a gente está nesse hype aí até hoje, que está sendo muito usado. Inclusive, eu também acabei usando aqui para fazer essas apresentações. Usei de várias formas, né? Pesquisei o assunto com inteligência artificial, né? Pesquisei na internet, criei, né, alguns slides e algumas imagens usando é, a inteligência artificial, né? Então facilita muito, né? Está facilitando muito a vida dos usuários, né? E também a questão de emprego, né? A gente tem que se adaptar a usar a inteligência artificial, porque pela facilidade, né, do uso, né? Da mesma forma que lá atrás, né, nas outras revoluções, teve a questão do computador também, né? Quem não utilizava computador, né, passou, os usuários que passaram a utilizar, né, começaram a ganhar relevância no mercado e conseguir vagas melhores, né, do que o pessoal que não utilizava. Então isso vai acontecer a mesma coisa, né, com quem usa inteligência artificial. Aí aqui tem mais algum resumozinho, né, sobre a privacidade que eu tinha falado anteriormente, né? Propriedade, né, dos ativos, né? Metaverso, né, esse hype aí foi não deu tanto certo, né, que foi a parte de realidade virtual. Ainda é experimentado, né? Tem várias vantagens, né? Mas não ficou tanto no hype, né? A inteligência artificial tomou muito esse hype do metaverso, né? Mas ainda tem várias vantagens, né? Por exemplo, em relação a jogos, né? Em relação a experiências também 3D, né? Existe uma grande vantagem também, né? Toda essa busca, né? Por outras realidades, né? A autoescola também, né? Pode estar usando isso, né? Para facilitar o uso de aprender a dirigir, né, e tudo mais. E também tem diversas formas de utilizar isso bem. Né? E a abertura da internet inteligente, né, transparente. Que aí vem mais aquela parte comercial que eu tinha falado antes. A quarta revolução, né, que a gente está vendo vai ser a junção de tudo isso, né? Então, o homem e a máquina, né, se juntando cada vez mais, né? Aí a gente vem toda aquela questão de biotecnologia, né, de implantar parte do nosso corpo com inteligência, né? Por exemplo, usuários paraplégicos, né, conseguirem andar, a parte do pensamento também, né? E várias outras coisas, né? Aí vem a parte que está falando aqui conectada, né? IoT, né? Que seria a internet das coisas, né? Internet of Things, né? Que aí vem toda aquela questão também, né, das outras coisas também poderem utilizar a internet, né? Isso já vem da 3.0, né, essa parte de internet das coisas, mas está sendo cada vez mais usado na 4 pelo fato da inteligência artificial estar no hype aí, né? Então isso ajuda muito, tá? Por exemplo, eu ter uma televisão, né, que liga e desliga sozinha não, né, quando eu mandar, ou com é, pré-programada, né, para fazer isso. Posso programar, né, ela para desligar a tal hora, ou posso ter a casa inteligente também, né, com luz que acende quando eu mandar, e todo esse processo. Então, isso que é a internet das coisas, né? A gente ter as outras coisas conectadas na internet, né? Além do nosso computador somente ou celular. Então, aí está falando da parte da intuitividade, né? Da gente poder usar comandos de voz e gestos, né? E aqui está mais um resumo, né, sobre as características da Web 4.0. Na internet das coisas, está falando da conectividade, né, com as outras coisas na internet. IA avançada, né, então cada vez mais avançando essa parte de IA.
automação total, né? Sistemas de automação, né? Que ajudam muito no cotidiano da vida, né? Por exemplo, a questão da luz, né? Que eu falei, timer, né? Para outras coisas, né? Então tudo, né? Pode ser usado com inteligência, né? A gente vê muito na agropecuária também, né? A inteligência artificial mudando um pouco esse mercado junto com a automação, né? Por exemplo, com irrigação, né? Que podem ligar de acordo com a temperatura ou com o tempo, né? Então, ter os chuveirinhos lá para regar as plantas, né? De acordo com a necessidade delas. E toda essa parte de automação, né? E a realidade mista, né? Que aí vem aquela parte um pouco do metaverso, né? Que acaba misturando, né? O mundo digital com o físico. Então, esse foi o resumo total aí, né? A gente falou de Web 2.0, né? Que foi o maior marco, né? Porque todos esses outros, né, não seriam possíveis, né, se não tivesse toda essa colaboração, né, do usuário com a máquina. E até hoje, né, a gente vê a rede social sendo uma das maiores fontes aí de informação, talvez, né? Apesar de não ser muito confiável, né? A parte de marketing do mundo, né, basicamente só acontece por causa das redes sociais. Aí veio a Web 3.0, né, com essa parte mais do mercado, né, dos usuários começarem a agregar valor, né, e toda essa função de marketing, né, tráfego pago, propagandas. E a 4.0 a gente ainda não pode se dizer que a gente está nela, né? Isso são marcos que vão acontecendo com o tempo, né? Eu acredito que a gente já esteja caminhando, né, para 4.0, mas isso pode mudar daqui a algum tempo. Aí voltando, né, lá pro slide da evolução industrial, né? Então chegamos na quarta revolução, né? Industrial, né? Que aí vai pegar, né, toda essa parte de inteligência artificial, né? De internet das coisas, biotecnologia, né? Impressão 3D também é uma área muito relevante, né? Agora a gente vê várias coisas sendo construídas, né, com impressão 3D, né? Então tudo isso, né, são marcos da revolução industrial do momento, né? Então agora as fábricas já usam, né, inteligência artificial, né? As vendas já usam, né, a questão de marketing. Então dependendo da loja, se a gente pesquisar um conteúdo, eu quero um tênis tal que seja confortável, caiba legal no meu pé, não vai ser mais um chat simples que vai falar com você ou um atendente. Pode ser uma inteligência artificial. E ela vai conversar com você, né, e vai escolher o tênis, talvez para você melhor do que uma pessoa comum. Então esse é um ponto bem interessante, né, do marketing, que une marketing e inteligência artificial, né. A impressão 3D também agrega muito valor, né, porque indústrias, né? E dá a opção também de usuários mais comuns, né, conseguirem fazer objetos. Eu mesmo tenho uma máquina de corte a laser aqui em casa, né? Então eu gosto de fazer coisas simples, né? Organizador, quadrozinhos. Então essas coisas eu mesmo posso fazer na minha casa. Então com a impressora 3D também eu poderia, por exemplo, fazer um próprio tênis para mim se eu quisesse, ou um chinelo, ou várias outras coisas que podem ser personalizáveis, né? Porque a indústria ela tem a sua vantagem, né, de baratear muito o custo, né? Mas eu nunca vou ter uma coisa tão personalizável como se eu mesmo fizer, né? Aí voltando, né, os outros conteúdos na internet das coisas que a gente já viu bastante, né? Isso vem na revolução industrial é muito produtivo, né? Fábricas, né, que precisam de tecnologia, né, para criar os produtos, né, e fazer tudo isso de forma automatizada, né. Então ela vai usar a internet das coisas nessas máquinas que vão criar esses produtos, né, nas próprias impressoras 3D talvez e tudo mais, né. E a gente tem também a parte da biotecnologia, né, na saúde, na agricultura, né.
são partes importantíssimas, né? Na saúde é um marco imenso, né? A gente vê várias ideias legais de saúde surgindo todo dia, né? E essa parte de produção sustentável também, né? É muito legal. E tudo isso na agricultura. Então, pessoal, é, aqui a gente falou um pouco, né, sobre todo esse impacto, né, que a, a internet causa tanto nas revoluções, né, na maneira de criar, né, os produtos, como isso vem utilizando, né. Eu não sou muito próprio para falar de todas essas revoluções, né, porque eu não tenho tanto conhecimento na parte da história, né, mas na parte da informática eu tenho mais um certo acesso, né? Eu já dei essa aula muitas vezes só falando de internet. Então hoje eu resolvi agrupar tudo, falando também, né, sobre os marcos da Revolução Industrial, né, e até onde a gente está caminhando até o momento. Que eu percebo que hoje esse marco está ligando muito, né, todos os dois lados, né. Apesar de a revolução das webs sempre serem agregadas, né, à revolução industrial, né, isso acaba ficando um pouco longe, né? E hoje a gente está vendo uma junção muito grande disso tudo, por causa da internet das coisas, né? E da inteligência artificial. Então é basicamente isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa aula aí. Ficou até um pouquinho grande, né? Eu falei bastante. Teve vários pontos aí, né? Que seria legal até separar, talvez. E valeu, pessoal. E até a próxima.